chorou, lamentou por vários dias, foi orar e jejuar. E é essa atitude que nós precisamos tomar diante das más notícias. Nós precisamos aprender a orar. Você tem ideia do que Deus pode fazer na sua vida? Então comece a orar em cima disso. É a atitude. Toma uma atitude segundo a vontade de Deus. Quando nós perdemos a fé, nós perdemos tudo na nossa vida. É o bem mais precioso que nós temos. E vai desenvolver essa fé. Porque fé cresce, gente. Se a fé está viva, então a fé também pode morrer. Não sabe o que fazer na sua vida, não consegue orar, comece a ler novamente a sua Bíblia. Eu tenho argumento para falar com Deus. Leia mais e ore em segundo plano. Graça e paz, mais uma vez juntos na fé, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, para meditarmos na sua palavra. Eu quero ler em Lucas capítulo 18, verso de número 8, somente a parte B, que diz assim: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Essa pergunta foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem fez. Ele está nesse texto dizendo, anunciando aos seus discípulos que a fé das pessoas nos últimos dias iria diminuir. E ele está agora anunciando uma preocupação, preocupado em saber se, quando o Filho do Homem, ou seja, quando Jesus vier buscar a sua igreja, o arrebatamento da igreja, se ele encontrará fé na terra. É importante isso. Porque a única coisa que nós temos na nossa vida é a nossa fé. A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Deus, então, nos deu a fé para que pudéssemos, então, usá-la. Usá-la para quê? Para nós alcançarmos a nossa salvação. Sem fé, não há salvação, porque a salvação é por meio da fé. E esta salvação que Ele oferece, não basta somente Jesus Cristo ter morrido na cruz, Deus ter aceito o seu sacrifício, se eu não aceitar esse sacrifício e se eu não entregar a minha vida para Jesus. E eu só farei isso mediante o uso da fé. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o que nos une ao poder de Deus. Não adianta Deus ser vivo, Deus ser todo-poderoso, não adianta Deus estar presente em todos os lugares através da sua onipresença, não adianta Ele ser onisciente, saber de todas as coisas, se eu não tenho fé. Porque o que me une a Deus é a minha fé. O que vai trazer o poder de Deus à minha vida é a fé. O que gera a salvação no ser humano é a sua fé. Quando nós perdemos a fé, nós perdemos tudo na nossa vida. Nós podemos perder os bens materiais, podemos perder até mesmo a família, podemos perder até mesmo a identidade, mas não podemos perder a fé. Olhe para a vida de Jó. Jó perdeu em primeiro lugar todos os seus bens, todos os seus recursos financeiros, sua própria moradia, suas fazendas, seu gado, e continuou com fé. No segundo momento, Deus permitiu que Satanás tirasse agora a sua família. Perdeu todos os seus filhos. Todos os filhos morreram. Todos os 10 foram mortos em tragédia. Continuou com fé. Daqui a pouco, Deus permitiu que Satanás tocasse na sua saúde. Ele perdeu a saúde, mas continuou com a sua fé. E o que fez com que Jó recebesse em dobro tudo que ele perdeu da parte de Deus foi a sua fé inabalável em Deus. Então veja que a nossa fé é o bem mais precioso que nós temos, porque se você não tem fé, você não vai orar. Se você não orar, não vai falar com Deus. E se você não fala com Deus, você não tem comunhão com Deus.
E obviamente, se você não tem fé, você não vai pedir nada a Deus. E quem não pede, não recebe. Jesus falou que aquele que pedir, será dado. Aquele que bater, a porta vai se abrir. E aquele que buscar, vai encontrar. Mas só toma essas atitudes de pedir, de buscar e de bater na porta, é só quem tem fé. Sem fé, nós não conseguimos fazer nada. Sem fé, uma pessoa não levanta da sua cama para procurar um emprego. Sem fé, a pessoa não casa. Sem fé, a pessoa não tem coragem de fazer alguma atividade. Quantas pessoas estão deprimidas porque lhe falta fé? Então, meu irmão, minha irmã que está me assistindo agora, o bem mais precioso que você tem na sua vida não são seus filhos, não são seus pais, não é o dinheiro da sua conta, não é o seu concurso público, não é o seu diploma. O bem maior que você tem na sua vida é a fé. E a fé não nasce no ser humano. Aprenda isso. O ser humano, quando nasce, não nasce, no momento do parto, ele não recebe a fé. Ele não recebe fé no interior, no ventre da sua mãe. O ser humano recebe a partir do momento em que ele cresce e vai desenvolver essa fé. A fé é um dom de Deus. Deus é quem dá, não é o ser humano que produz. Eu não posso passar a transmitir fé para os meus filhos. Não dá, não sai fé no DNA. A fé é ministrada por Deus para aquele que quer. Como é um dom, eu posso receber, como eu posso rejeitar. Agora, se eu recebo esse presente de Deus, esse dom, então eu devo cultivar esse dom, eu devo preservar esse dom e eu devo fazer esse dom crescer, porque fé cresce, gente, fé diminui. Se a fé se fortalece, então a fé também enfraquece. Se a fé está viva, então a fé também pode morrer. E eu preciso tomar cuidado para a minha fé não enfraquecer. Eu preciso tomar cuidado para a minha fé não ficar doente. Eu preciso tomar cuidado para a minha fé não morrer. Porque muitas pessoas perderam a sua fé. Já não acreditam mais na palavra de Deus. Já não acreditam na pregação da palavra de Deus. Já não acreditam na igreja. Já têm até dúvida a respeito da existência de Deus. Então, veja uma coisa. Se você está nessa situação de marasmo, de desânimo, não sabe se vai ou se fica, não sabe o que fazer da sua vida, não consegue orar, você precisa, meu irmão, minha irmã, ajoelhar, pedir agora a Deus fortalecimento da sua fé, porque se você está nessa situação, sua fé está enfraquecida, e fé fraca não resolve a sua vida. Você precisa dar uma injeção de ânimo. E como é que eu faço para minha fé ser fortalecida? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, a melhor forma de fortalecer a sua fé é pela palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia, comece a ler novamente a sua Bíblia. Não se contente com um verso, mas vá para o capítulo, vá para vários capítulos, leia, porque a tua fé será fortalecida e gerada por meio da palavra de Deus. Ouça a pregação da palavra de Deus como você está fazendo agora, me ouvindo. Estou ensinando a palavra de Deus para você. Ouça mais, vá mais aos cultos, ouça mais um homem de Deus, uma mulher de Deus, um profeta de Deus sobre a sua vida, usando a palavra de Deus. Não se iluda com coisas erradas, com falsas promessas, mas enche o teu coração da palavra de Deus. Segunda atitude, você deve orar, porque quando eu ouço a palavra, eu tenho argumento para falar com Deus. Eu não consigo orar se eu não leio a Bíblia. Eu só posso orar se eu leio a Bíblia. Por isso o primeiro passo não é orar, o primeiro passo é ler a palavra. Quando eu leio, eu vou gerar fé no meu coração. Quando eu leio a palavra, eu descubro quem é Deus. E quando eu descubro quem é Deus, eu vou acreditar mais nesse Deus. Eu vou querer me envolver mais com esse Deus. Eu vou querer ter mais comunhão com esse Deus. E eu sei do que Deus é capaz. Como? Pela palavra. Leia mais e ore em segundo plano. Quando você fizer essas duas coisas, ler mais, ouvir mais a palavra de Deus e orar, aí você vai ter a sua fé fortalecida. Deus, com toda certeza, vai se revelar à sua vida. E se você tem fé, você vai longe, porque Jesus falou
que a fé remove montanhas. Remova montanhas usando a sua fé. Pense nisso, medite nessa palavra e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço, fique na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.